Eu vou entrevistar agora o Thiago Braz, que é estudante de psicologia na FPM. Thiago, tudo bem? Tudo bem, Laís? Boa tarde. Então vamos começar a entrevista. Thiago, define os danos psicológicos que o bullying causa nas pessoas. Bom, vamos falar um pouco sobre o bullying, para a gente poder entender quais são os danos psicológicos que ele causa. O bullying, ele, na verdade, é um termo, né, que nasceu nos Estados Unidos. A palavra bully significa o valentão, ou seja, aquela pessoa que gosta de enfrentar, de desafiar e mostrar que é forte ou tem algum tipo de habilidade. E qual que é a intenção desse valentão? Reafirmar que ele é valente, que ele é uma pessoa forte, que é uma pessoa que tem uma autoestima elevada, porque fala que consegue fazer as coisas e prova. E o que acontece? Ele agride outras pessoas fisicamente e moralmente no meio de outras pessoas. Por exemplo, uma pessoa ela é agressora no bullying, ela procura sempre que está sempre no meio de um grupo de pessoas, agredir fisicamente ou moralmente outra pessoa. Para quê? Para causar no grupo uma impressão de que ele realmente pode e causar na vítima um dano psicológico muito grave, porque a pessoa começa a ficar muito ansiosa, a vítima do bullying. Por quê? Porque ele não sabe que hora que o cara vai fazer um deboche dele, fazer uma agressão. O que acontece? Ela pode gerar transtorno de ansiedade na infância, que é uma idade que acontece principalmente o bullying. É um prejuízo enorme para a estrutura de personalidade de uma pessoa. Ela pode causar fobia social, que é o medo de estar no meio das pessoas. Talvez eu não gosto de ir para um lugar com um aglomerado de pessoas, porque vai que alguém chega lá e começa a me coretar, a fazer um deboche. E então, os danos psicológicos no bullying são muito graves, muito graves. Mas pensa assim, por que só hoje que esse termo bullying teve essa ascensão toda? Por quê? Porque aconteceu lá na Noruega, o primeiro país que teve esse incidente, que uma criança vítima de bullying, ela entrou numa escola com um revólver e ela entrou na escola, matou, não sei se foi 5 crianças lá e depois suicidou. O que é isso? Efeito do bullying. Danos psicológicos que ela recebeu porque foi violentada. Então o que aconteceu? O bullying existe desde quando existe interação social. Quem nunca coretou um colega em sala de aula? Quem nunca fez um deboche? Quem nunca colocou um apelido? Então o que acontece? Hoje a sociedade ela não está preparando as pessoas para poderem ter um enfrentamento disso. Ou seja, uma vítima de bullying hoje não tem um acompanhamento familiar igual antigamente tinha. Por quê? Porque as pessoas vivem no corre-corre e tal, o pai não tem atenção para filho, o filho tem vergonha de chegar para o pai e falar: ó pai, eu tô sendo coretado na sala de aula, meus colegas estão fazendo isso comigo. Hoje em dia a sociedade está tão capitalista, tão envolvida com consumismo, tendências, que ninguém mais hoje tem tempo para poder tratar essas coisas. Por isso que hoje o bullying ganhou esse destaque pelas suas consequências. Então os danos psicológicos do bullying eles são muito graves para a vítima e também para os agressores. Porque a gente for pesquisar os agressores, eles podem... Tem algumas pesquisas que os agressores podem ser enquadrados com transtorno de conduta. Transtorno de conduta é um transtorno que pode desenvolver psicopatia. Psicopatia é o psicopata. É o cara que não tem sentimento, ele não sabe conseguir imaginar o que o outro está sentindo de dor, ou seja, ele mata e não tem remorso nenhum. A maioria dos agressores no bullying, isso eu estou falando num grau mais sério, ele pode desenvolver um transtorno de conduta, entre outras coisas, um transtorno desafiador positivo.
Então, os danos psicológicos são prejudiciais tanto para a vítima quanto para o agressor. Então, bem, vamos para a próxima pergunta. Quais são os sintomas de quem sofre psicologicamente com bullying? Sintomas. A criança na escola, ela começa a apresentar a não vontade de querer ir para a escola. Ela deixa explícito que ela odeia a escola. Ela fica com o pensamento seguinte: eu vou na escola simplesmente para ser debochado dos meus colegas. Porque chega lá, ela não tem nem como focar na aprendizagem. Por consequência do bullying, ela não tem relação com ninguém. Porque quem quer ficar perto de um cara que é chacotado, que chega um e bate nele? Se brincar, ficar perto dele, até apanha também. Então a pessoa fica isolada, tem uma dificuldade. Esse sintoma dela não querer ir na escola pode desenvolver para outros ambientes. Não quero ir na festa do meu vizinho, não quero mais, sei lá, fazer a minha natação que antes eu fazia, ou algum outro tipo de esporte, futebol. Ele tenta se isolar de tudo. Por quê? Porque a ansiedade é alta e pode desenvolver, as vítimas do bullying podem desenvolver transtorno de ansiedade, que é uma coisa muito séria. Quem tem transtorno de ansiedade ou desenvolve sabe quanto é prejudicial. Pode desenvolver início de depressão, distimia, que é uma espécie de depressão, mas um pouco, como a gente vai dizer, menos que a depressão. E tem outros sintomas também, mas o principal sintoma é a exclusão social da vítima do bullying. Ela passa a ficar mais calada, mais retraída, mais ali no seu mundinho, e não consegue adaptar. Por que eu sou violentada? Ela não consegue achar razão. Aí ela começa a colocar a culpa na própria existência. Então, sei lá, eu nasci desse jeito, o cara falou que eu sou gordo, realmente eu sou gordo. Então ele não consegue achar motivos para sofrer agressão, ele começa a ter uma crise existencial, dá uma depressão, um desinteresse por tudo. E, geralmente, se a família não atentar para isso pode desenvolver algo muito sério, muito sério. E é onde a gente vê esses casos, que o aluno chega na sala de aula, às vezes tem algum acesso à arma de fogo, a gente não sabe como, e entra numa sala de aula e faz uma besteira, que pode mudar a vida dele toda. Isso. Então, terceira pergunta agora. Fale um pouco pra gente, Thiago, sobre o comportamento dessas pessoas. Comportamento da vítima. A gente pode pegar o seguinte: todo mundo que sofre bullying vai viver sofrendo o resto da vida? Não é. Tem muita gente que você coloca, sei lá, faz um tipo de agressão, ou zomba dele no meio da turma, ele tem às vezes uma maneira de se relacionar socialmente e deixar isso um pouco de lado. Por exemplo, eu falo assim: Monaísa, suponhamos, você é muito baixinha, Monaísa. Aí às vezes você tem uma capacidade, às vezes você aprende com a sua família, capacidade de dialogar, e você fala assim: não tem nada disso não, e leva mais da brincadeira, ou consegue trazer aquilo para você sem ser prejudicial. Mas uma vítima que não tem interação familiar, que é o que? O pai chegar e ensinar para ele, falar: talvez seu colega está falando isso, mas você não é assim. Ele está falando isso só para poder tentar chamar a atenção, reafirmar uma coisa que ele é. Então, o comportamento da pessoa que sofre bullying vai depender da estrutura que ele tem. O que é a estrutura? O que ele aprendeu, o que ele desenvolveu enquanto ser psicológico, ser que pensa. E é onde a família é um ponto decisivo, e também a escola. Então, o comportamento da pessoa que sofre o bullying, a princípio, ele pode ser evasivo. O que é evasivo? Eu quero fugir disso. Aí desenvolve ansiedade e desenvolve, dentre outros sintomas. Mas, se ele tiver uma família que ele pode chegar e conversar e falar, chegar no diretor e falar: professora, está acontecendo isso comigo. E geralmente, como a nossa cultura hoje é uma cultura muito, vamos dizer assim, muito vulnerável,
uma cultura muito vulnerável, a gente perde um pouco dos valores. Às vezes até a própria escola sabe do bullying, da situação que está acontecendo, e às vezes a escola omite para não gerar mais problema. E às vezes o que acontece? Existe também o bullying por parte do aluno para o professor. Existem vários professores